Vamos lá, então. Quando você está falando de produtividade, a primeira coisa que provavelmente te vem na cabeça é você precisar de um smartphone melhor, de um smartwatch, você procurar alguma técnica de organização pessoal que vai fazer com que você se distraia menos e consiga executar, se focar mais. Só que de maneira muito contraintuitiva, eu acredito que você só ficar buscando mais e novas técnicas te deixa muito mais dependente de cada vez mais ferramentas, de cada vez mais instrumentos para se focar e reduz, na verdade, a sua capacidade de ficar produtivo. E eu espero esclarecer isso nesse vídeo. A minha ideia é que quanto mais ferramentas você usa para tentar se organizar, você está criando cada vez mais variáveis das quais você depende para conseguir fazer aquilo que é muito simples, na verdade, que é executar aquilo que você se propôs a fazer. É lógico que é importante você ser organizado, é óbvio que é importante você saber hierarquizar suas tarefas, é óbvio que é importante você saber um jeito de reduzir as suas distrações, né, e dedicar a sua atenção em uma coisa só. Só que o problema disso é que você não vai conseguir chegar lá criando mais ferramentas, né, mais dependências para que você consiga executar. O caminho tem que ser exatamente o contrário, quer dizer, para você simplesmente executar, você tem que fazer isso, simplesmente executar. Só que qual que é o problema nosso agora? Quer dizer, a gente está cada vez mais procurando mais ferramentas novas, sem perceber que as ferramentas que a gente já tem já são suficientes. Quer dizer, será que você precisa realmente, né, de um telefone com muito mais funções, com muito mais potência? Você realmente precisa de um smartwatch com muito mais funções, com muito mais potência? Eu duvido. Eu duvido. Até porque eu acredito sinceramente que na maior parte das vezes isso só te causa mais problemas do que te traz mais soluções. Porque vamos lá, vamos dizer que você decidiu comprar um smartwatch, um tablet e você tem agora, né, um smartphone legal, um smartphone do ano, porque você achou que isso ia te deixar mais produtivo. Na verdade é que isso só criou novas frentes de trabalho para você que você tem que administrar de maneiras diferentes. Então, se antes você tinha só o seu telefone com poucas funções, ou enfim, tinha todas as funções, mas ele não era o mais potente do ano, agora você tem o seu telefone para administrar, organizar, sincronizar sempre. Você tem também o seu tablet, que você tem que fazer a mesma coisa, e agora você tem o seu relógio, que você tem a mesma coisa para fazer, né? A não ser que eles sejam todos sincronizados e mesmo assim você ainda vai ter 3 frentes novas de notificação te chamando a atenção o tempo todo, né? Como é o caso da Apple, por exemplo, que vai te dar um smartphone que sincroniza com tablet, que sincroniza com computador, que sincroniza com relógio, mas ainda assim, né, mesmo que tenha essa grande vantagem, você ainda está recebendo notificação de 4 lugares diferentes, isso não vai te tornar produtivo. Pelo contrário, só criou novas frentes de trabalho que de repente você precisa administrar. Isso vale a mesma coisa para qualquer outra marca, na verdade. Quer dizer, você tem mais recursos, você tem mais problemas. Né? Isso lembra um pouco a teoria do barco que eu ouvi, né? Porque as pessoas gostam de dizer que quando elas forem ricas, né, eu já ouvi isso muitas vezes, quando elas forem ricas elas vão comprar um barco, quer comprar um iate. Mas quem é rico de verdade? Né? E eu conheço pessoas que, enfim, né, que têm barco ou que tiveram barco e decidiram vender, né? Mas as pessoas que têm dinheiro, elas não querem ter barco, por uma razão muito simples. Barco, primeiro que dá muita dor de cabeça porque exige muita manutenção e segundo que é um custo enorme. Porque você tem que estar ali o tempo todo, tem que fazer manutenção, tem que pagar sua vaga em estacionamento, né? Porque você tem que estacionar o barco, né, em algum porto. Né? Você tem que cuidar dele, né? Você tem impostos, você tem combustível para pagar. Isso lembra um pouco, né, essa analogia para mim de você comprar um smartphone, é o barco assim das pessoas comuns, quer dizer, um smartphone ou um relógio, um tablet, né? Eu tenho um tablet, eu tenho um iPad e eu percebi que eu nem uso ele tanto. Eu achava que ia usar ele muito e eu realmente usei em pouquíssimas ocasiões. Mas a verdade é que ele só é uma grande repetição das funções que eu já tenho no computador, que eu já tenho no telefone, e o telefone já faz quase tudo que faz o meu computador. E aquilo que seria o diferencial para mim, que seria poder escrever, eu percebi que eu não gosto de escrever no tablet. Ah, mas você pode ler no tablet. Eu não gosto de ler no digital, eu prefiro ler o papel. Então aquilo que, na verdade, era uma ferramenta de produtividade, para mim só virou uma dor de cabeça a mais, virou o meu barco, vamos dizer assim. Né? É uma coisa que teve um custo para mim, né? Agora eu acabo levando ele para cima e para baixo, mas eu percebi que eu não uso ele tanto quanto eu usaria,
eu tenho que cuidar porque tem que sincronizar ele, às vezes eu acho que vou usar e acabo levando ele para um lugar que eu não uso, porque eu já tenho todas as funções no telefone, e no final das contas só virou um problema a mais para minha cabeça, né? Então, a gente tem essa falsa ilusão de que a gente tem mais tecnologia, que a gente tem mais recursos, que a gente tem mais ferramentas, que a gente tem mais coisas digitais, mais gadgets, vai tornar a gente mais produtivo. E, pelo menos na minha experiência, né, eu tenho percebido que não. Pelo contrário, né? Isso só me deixou, mais dependente de tudo isso, porque, de novo, são mais notificações, mais coisas chamando a minha atenção quando eu precisaria dela, né, dedicada a uma coisa só, a uma atividade só, e, na verdade, me trouxe mais eu não vou dizer mais problemas, né, mas eu acho que me trouxe um elemento a mais para pensar no meu dia a dia, ao invés de permitir que eu me empenhe sobre aquilo que eu preciso. Todo dia que passa, eu tenho pensado cada vez mais em ir para o analógico. Eu já fiz isso algumas vezes, eu acho que eu já contei essa história aqui, o quanto todas as vezes que eu passei realmente, né, em grandes provas, todas as vezes que eu precisava fazer alguma coisa importante na minha vida, e sinceramente foram os melhores tempos da minha vida, porque foram os momentos em que eu tinha uma relação mais genuína com todas as pessoas em volta de mim, todas, né? Foram os momentos em que eu me afastei do digital. Parece muito contraditório e até hipócrita falar isso por meio de um vídeo que eu estou postando numa rede social, mas eu tenho a impressão de que quanto menos apegado a gente está em criar uma relação digital, mais a gente tem chance de poder viver no mundo real, na vida de verdade. Eu não estou dizendo que o digital é maligno, que o digital é tóxico, mas eu começo a questionar seriamente o quanto a gente consegue manter uma relação saudável com o digital e o quanto a gente consegue separar isso, né, da parte da vida que a gente realmente precisaria estar dando atenção. Fica aí uma coisa para você pensar também.